Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa da Companhia Raízes de trazer um tema tão necessário na sociedade contemporânea, né? Raízes do ponto a ponto de cultura, raízes do amanhã, ação e rei. Então, eu vou iniciar a fala, depois eu passo para a professora Morgana, e em seguida a gente deixa aberto para vocês fazerem perguntas, questionamentos, como que vocês preferirem, certo? Então, a gente trouxe como título desse debate Artes e Consciência, Estratégias de Combate à Violência de Gênero em Coletivos Culturais. Então, como a gente bem sabe, nós, como componentes dançarinos de grupo, a gente perpassa por vários espaços, localidades, e é importante a gente ter em mente, né, como a gente se posicionar ou como a gente falar sobre esse debate, né? Eu disse uma vez ao presidente do grupo e à Juliane, né, a vice-presidenta, o quanto eu, como homem, tinha em mim alguns atitude machista. Eu que muitas vezes fui orientado, sofri algum tipo de violência, mas também apresentava pontos em mim que mostrava o machismo, né? Então, esse é um exercício para mim. Uma vez, a dançarina do grupo Jaya, ela falou sobre como a gente é construído, né? Então, essa construção, a desconstrução, ela é contínua. Então, a violência de gênero enraizada em desigualdades históricas, sociais e culturais naturalizam a discriminação e o controle sobre os corpos e as vidas femininas. Essa violência se manifesta de diversas formas: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, e atravessa todos os espaços da sociedade, atingindo mulheres de diferentes idades, classes sociais, etnias e territórios. A autora Bell Hooks, ela afirma que a violência de gênero nasce de uma cultura patriarcal que legitima a dominação e a assumida. Então, eu trouxe de forma didática o que é essa cultura patriarcal, porque eu quis trazer de forma didática, né? Temos aqui, inclusive, uma criança, né, Dimitri, que está ali, e é importante que ele esteja dentro de um debate como esse. Então, eu nem sabia que a gente ia ter uma criança na nossa sala hoje. E aí, eu conversei com a Morgana, por quê? Porque talvez muitos saibam o que é essa cultura patriarcal, mas também muitos não têm acesso, não teve, né? Então, o que é essa cultura patriarcal? O patriarcado, gente, é um sistema em que homens ocupam historicamente posições de poder e autoridade, enquanto as mulheres e outras identidades de gênero são colocadas em posição de subordinação. Então, o patriarcado nada mais é do que uma organização de sociedade baseada no domínio masculino. Então, como embasamento teórico das nossas falas, né, como professores e pesquisadores que somos, a gente sempre tem que ter por trás de uma fala um embasamento, né? E aí tem até alguns livros aqui, e um deles que eu sou fã, que eu até já conversei com um show sobre o feminismo apropriando práticas políticas arrebatadoras. Quem não leu ainda esse livro, ele é uma linguagem que, inclusive, ele consegue fazer a leitura desse texto, né? Ele tem uma linguagem muito simples, que foi quando eu fiz o meu estágio, utilizei essa literatura, e, inclusive, eu passei para minha mãe fazer a leitura dele. Ela não leu todo, mas ela continua lendo. Isso é o que importa, né? Porque
Esse patriarcado que Douglas fala é um sistema que ensina homens sempre a dominar e mulheres sempre a obedecer. E isso é aprendido culturalmente desde a nossa infância, né? Então, e dentro disso, tem um livro também de Eric Burnier, que é a dominação masculina, né? E ele fala que é um fenômeno social profundamente enraizado nas estruturas da sociedade, que naturaliza a superioridade dos homens. Quero que vocês percebam, naturalizam a superioridade dos homens. E no livro de Dominação Masculina de Pierre Bourdieu, ele diz que o auge da violência simbólica é quando o violentado ele assume aquilo como se fosse natural. E isso, por isso que eu passei livro para a leitura da minha mãe. Porque falas dela normalizava um tipo de violência que a minha irmã vinha a sofrer. Então, ela dizia, é assim mesmo, é normal, porque você é mulher. Eu passei por isso, mulher, e tu tem que passar também. Né? Então, essas falas que a gente perpassa, né, por gerações. E aí eu fiquei pensando, né, a violência simbólica que minha irmã, que minha mãe, ela vinha passando, né, para minha irmã. Mulher, mas a mim não tem sorte por homem, né? Esse tipo de fala. Então, 2 livros que seriam interessantes, quem ainda não tem o acesso, é a dominação masculina de Pierre Bourdieu e o feminismo para todo mundo de Bell Hooks. Então, para pensar estratégias de quebrar a cultura do patriarcado e essa estrutura patriarcal, eu trouxe 3 autoras. Logicamente, eu escolhi autoras mulheres e, por exemplo, Bell Hooks, que é uma feminista dos Estados Unidos, ela foi uma ativista, né, pesquisadora e estudiosa dos Estados Unidos, é uma mulher negra. Então, ela defende que o feminismo é para todas as pessoas. Esse livro dela traz. Por exemplo, existe muito aquela questão dos estereótipos e do preconceito. O feminismo é aquela mulher que deixa a axila com cabelo, né? Tinha muito esse estereótipo. E aí ela vai aproveitar e dizer que não. Inclusive, o feminismo é para todo mundo, inclusive para nós, homens e meninas, né? Então, ela propõe uma educação como prática de liberdade, que aí estamos aqui, foi com a pedagoga, a prática da liberdade do nosso saudosíssimo país dele, que é baseado no respeito, no afeto e na igualdade. E para ela romper com o patriarcado, exige mudança para a mentalidade, por isso que eu citei o nome de Dmitry, desde a infância, né? Então, algo que a gente vê brilhantemente na cultura de país, na sua concepção familiar, é quando a gente se defronta, por exemplo, com o Liz brincando de carrinho, e que muitas vezes faz nos perceber e a gente acha super, às vezes nem presta atenção, mas o quanto é importante, né? Então é isso que ela vem dizer, a prática da liberdade. Menino e menina na década do 27, né? Então, tem também Simone de Beauvoir, ela se ela mostra que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Ou seja, os papéis de gênero eles são construídos socialmente. Menina, fecha a perna, né? Tudo isso é construído, né? E ela questiona essas bases que naturalizam a inferioridade feminina. Então, ela quer mostrar e mostra que esse gênero ele é totalmente construído culturalmente. E Judith Butler defende que gênero é uma performance. E aí ela rouba na construção das práticas sociais. E aí ela diz que a performance não é a performance como nós dançarinos conhecemos. E isso abre espaço para romper padrões e criar novas formas de existir. Então, temos aqui 2 mães, quer dizer, 3, 4 mães, 5. E aqui temos mães de menino e mães de meninas. Né? Então, a gente precisa romper com essa lógica
para que essas crianças futuramente possam ser, como diz o nosso projeto, o Raízes do Amanhã, práticas menos sexistas, menos machistas, menos homofóbicas e etc. Então, gente, a violência não é um desvio, mas um mecanismo de controle social sobre mulheres e corpos dissidentes. Então, a violência, como a gente sabe, ela não é só física. Inclui a violência física, a psicológica, a sexual e a simbólica. E está presente as relações afetivas, familiares e institucionais, né? Inclusive na igreja. Essa semana eu vi uma fala daquele Frei Gilson, líder religioso, no qual eu até acompanho como católico, mas aí ele falava da submissão, não sei se vocês viram, a submissão da mulher, porque na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então essas instituições familiares, escolares, né, muitos professores aqui a gente sabe que isso é forte. E também aparece na educação autoritária e na forma como crianças são socializadas para aceitar a dominação, né? Como pedagogo, isso a Isa está ainda para dizer, a gente vê muito disso na escola, né? Quando se escolhe um líder, é sempre o menino, né? Quando vai escolher o esporte, a criança é sempre um esporte de liderança para os meninos, né? E as meninas sempre em caráter de submissão. Então, essa violência afeta mulheres, crianças, mas também nós como homens, né? Por isso que ele diz lá que a violência patriarcal atinge mais as mulheres de forma intensa, mas a gente como homem, quantas vezes a gente não escutou? Chore quando você é homem, engula o choro que você é homem. Então, meninos são educados para reprimir os sentimentos. Tanto que é muito difícil para nós, para homens, mostrar os nossos sentimentos. E depois que isso é construído, é muito difícil a gente quebrar essas amarras. Né? Eu tenho muita dificuldade de abraçar meu pai, de beijar o meu pai, de dizer que eu amo ele, com todas as nossas indiferenças. Mas assim, eu já tenho mais contato físico com minha mãe. Isso tudo é coisa que foi construída. E isso perpetua os ciclos de violência entre as gerações. Então, tem também algo que Elvis fala sobre a interseccionalidade da violência, que é a questão como a raça, o gênero e a classe social elas são relevantes. Se a gente perguntar a uma mulher branca quantas vezes ela foi assediada, quantas vezes ela sofreu um tipo de violência, ela vai ter algo indicativo. Mas se a gente perguntar a uma mulher preta, consequentemente esse tipo de violência é diferente, né? Então, as mulheres negras, pobres e marginalizadas sofrem formas mais intensas e complexas de violência. E isso ocorre porque gênero se cruza, que eu falei, entre raça e classe, ampliando sempre a vulnerabilidade da mulher negra. E, então, como superação para tudo isso, é o feminismo, é um caminho de superação. Porque combate a violência e exige a nossa transformação e a cultura patriarcal. É necessário, então, construir relações baseadas em igualdade, respeito e o amor ético. Homens também devem participar da luta feminista para romper com a lógica da coordenação. Então, eu trago para vocês, para finalizar minha fala, algumas estratégias de combate à violência em coletivos culturais. E aí, eu dou questão de licença para falar sobre uma questão que aconteceu comigo, né, com vocês presentes, e quando eu agi de uma forma que eu não tinha pensado de forma correta de como me posicionar ou de que falar do grupo. Né? Aquilo aconteceu que teve entre a gente, e eu até disse a Morgan hoje, eu agradeço super
a sua sensibilidade, de ter falado, de ter mostrado um outro olhar, que às vezes a gente está por cima de um olhar que não é o olhar que a gente cerca. Então, essa transformação e a escuta é muito importante, né? Juntem muito isso, de ouvir e escutar e dizer. Outras questões sobre o que já aconteceu de violência o ano passado, quando a gente vinha no São João, lembra? Que teve aquele episódio com essa Maria Eduarda, e juntei muito isso para a escuta. Né? Então é importante que dentro desses coletivos aconteça e existe esse exercício da escuta, da sensibilidade, né? Então, a prevenção sempre é a forma, né, da gente compreender esse tipo de violência através da educação e das normas, né? O acolhimento, que eu falei agora, a escuta, a denúncia, como foi o papel desse projeto, que alguém conversou com o Ronildo. Então, essa sensibilidade, a escuta dele, foi o que nos trouxe a esse debate, para a gente se compreender como seres em construção. Ação, que são os protocolos, e a responsabilização. Cada um tem que ter a sua responsabilidade no ato, na fala, no posicionamento. E, para isso, concluir a transformação da cultura do cuidado e da igualdade. E, para finalizar, a arte não é feita à luta, ela é encarna, transforma dor em voz, e resistência e liberdade. E aqui estão as figuras de resistência do Grupo Raízes. Então, uma salva para todas as mulheres que fazem parte desse grupo. Muito obrigado e até a próxima. Prontinho, boa noite a todas e todos presentes. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que para mim é muito caro. A questão da violência de gênero é uma coisa que está presente no nosso cotidiano, não tem como a gente fugir. E aí, quando a gente estava discutindo em reunião, né, para pensar esse momento, a gente pensou como a gente vai discutir uma coisa que é geral, acontece na sociedade, mas que a gente quer tratar especificamente nos coletivos culturais, né? Então fez uma fala aqui muito boa para a gente poder começar a pensar o que é feminismo, o que é patriarcado, que palavras tão sofisticadas e difíceis que as pessoas colocaram, né? Para a gente tentar entender um pouco da realidade. Mas o que a gente está falando é o que a gente vive no cotidiano. Nós mulheres, principalmente nós mulheres, vivemos, não existe uma mulher que possa dizer que nunca viveu uma violência de gênero, né? Então, a gente vive isso. Essas nomenclaturas que Ayrton trouxe, né, com muita didática para a gente, elas são para a gente se apropriar e entender a estrutura. A gente, às vezes, nomear, a gente não sabe o que é, a gente vive e não sabe dizer o que é. Nomear é o primeiro passo para a gente poder lutar. A gente precisa saber que monstro é esse que eu estou lidando. Então, eu preciso saber o que é para poder lutar contra ele, não é? Então, Ayrton grandiosamente fez isso. Trouxe para a gente alguns conceitos, né, que atravessam aí essa luta, né? E aí, o que eu trouxe para vocês, e para vocês verem como a gente está bem sintonizado. Né? A gente conversou antes, mas a gente, né, cada um planejou e depois a gente veio junto aqui. E a gente pensou nesse livro de Bell Hooks, sem a gente também pensar essa apresentação só para falar dele. Mas esse livro aqui, ele realmente é um livro muito importante, que eu me mexo mais. Feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras. Eu vou bater na tecla desse livro também. Por quê? Quando Bell Hooks escreveu esse livro, a intenção dela era que ele fosse um livro panfletário mesmo. Igual as pessoas vão de porta em porta para anunciar o evangelho, a ideia dela era essa, ir de porta em porta anunciando o feminismo. Para que as pessoas conhecessem o que é essa teoria, o que danado é feminismo.
né? O feminismo até então ele estava sendo debatido dentro da academia, dentro da universidade. E não é todo mundo que acessa a universidade. Imagina na década que Bell Hooks acessou, né? Que ela foi uma revolucionária, né? Uma mulher negra que conseguiu chegar a acessar a academia e ser uma teórica de tão grande nome. Mas qual foi a ideia dela? Eu quero fazer com que as pessoas entendam que é isso. E esse livro aqui tem uma linguagem muito simples, muito direta, muito objetiva, para explicar o que é esse movimento, que é o feminismo, que é tão demonizado até hoje. Quando o Ayrton falou assim, porque as pessoas acham que feminista é uma mulher que não gosta de homem, né, que vai ser só a lésbica, enfim, né? Então, tem uma ideia que as pessoas vendem sobre o feminismo que não é o feminismo. O feminismo é uma luta contra a exploração sexista e a opressão. Então, quando a gente pensa em sexismo, o que é o sexismo? É tudo que a gente falou. É quando a gente divide o mundo em masculino e feminino. E a gente dividindo o mundo dessa forma, a gente atribui significados, né, valores ao que é ser homem e ao que é ser mulher. E fora disso nada existe. Então, ser mulher é ser delicada, é ser educada, é gostar de rosa, é sentar com as pernas fechadas, e vai atribuindo várias coisas para o homem da mesma forma. Só que essa lógica, ela constrói violências, porque ninguém pode desviar, não existe nenhuma identidade desviante que caiba dentro do sexismo, entende? Então todo mundo que fugir dessa norma vai sofrer de algum modo, né? E existe ainda mais um ponto. Na lógica sexista, como a Ayrton bem falou, a mulher ela está no lugar de submissão. Ela está abaixo do homem. O homem está acima, a mulher está abaixo. Então, o feminismo ele não luta contra o homem. Ele luta contra o sexismo, contra essa lógica que oprime, essa lógica que explora, essa lógica de dominação, que é o motivo de tantas violências. Certo? Só para a gente entender, porque muitas vezes a gente escuta falar tantos absurdos sobre o feminismo, que a gente começa a reproduzir a ideia de que existe uma militância desnecessária. Não existe militância desnecessária, até porque todas as conquistas que nós temos hoje vieram dessas militâncias. Foram mulheres, foram pessoas negras, dentro dos coletivos de discussão e luta, que fizeram a gente conseguir hoje ter espaços como esse, para discutir violência de gênero. Então, não existe militância exagerada, existem pessoas que não sabem o que é o real motivo da luta. Aliás, toda militância ela é necessária. Então, quando eu pensei em falar sobre o feminismo primeiro, é para a gente entender que não existe outro caminho para erradicar a violência de gênero que não seja através da política, de uma política feminista. A política feminista ela vai ser contra todo esse tipo de opressão, não somente contra as mulheres, mas contra todos os grupos, inclusive as pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, enfim, que sofrem aí com essa dominação que os coloca sempre num lugar de subordinação. Os coletivos culturais, onde é que a gente está nesse lugar? Como o coletivo cultural ele está dentro da sociedade, ele vai também ser um lugar em espaço político que tanto a gente vai poder ser um lugar de resistência como um lugar de reprodução daquilo que já existe. Aí é que a gente precisa criar o quê? Uma consciência crítica. O caminho para a gente não reproduzir as violências que já estão na sociedade é criar essa consciência crítica sobre as ações que a gente tem no cotidiano, as falas, os pensamentos, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, né? Então, o primeiro passo para a gente lutar contra a violência é a gente criar essa consciência crítica de que a violência ela é uma experiência que vai ser diferente
para cada sujeito. Então, a depender da raça, como bem citou a interseccionalidade, a raça, o gênero, a classe, o território, tudo isso muda como a gente vai ser visto e compreendido pelo outro. As oportunidades que a gente tem de acessar os espaços são diferentes. A gente não tem como comparar, por exemplo, as oportunidades que um homem branco, hétero, tem de uma mulher negra, lésbica, trans, enfim, essas pessoas não têm oportunidade. Então, cada vez que a gente vai fazer esse recorte identitário, a gente vai entender que as violências, elas são multidimensionais. Então, se você é uma mulher, você sofre violência de gênero, mas se você é uma mulher negra, você vai sofrer violência de gênero e racismo, né? E aí a gente vai aumentando, é como se fosse aumentando essa bagagem, né? E que não significa que um sofre mais ou outro sofre menos, não é sobre isso, é sobre a gente entender que são experiências diferentes, né? Os coletivos, os coletivos culturais, eles são territórios de resistência. A arte, em sua essência, ela surge como um contradiscurso. Ela não surge como uma lógica de reforço do status quo. Surge para ir contra o que está na sociedade. Quando a gente pensa assim, por que a arte existe? A arte não existe só para proclamar a beleza, mas é para também contestar. É para dizer assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Então, a arte, por si só, historicamente, ela é um espaço de resistência. Mas é feito por pessoas que podem reproduzir algumas falas, atitudes que são opressivas, né? O primeiro ponto é a gente entender que não existe coletivo cultural neutro, ninguém é neutro, não existe neutralidade. Mesmo que você diga assim, eu vi que está tendo uma discussão no grupo, aí o povo está falando sobre isso, eu vou ficar calada, não vou dizer nada, vou ficar aqui só olhando, só observando essas mensagens. Você não está sendo neutro, você está se posicionando sim. O silenciamento diante de uma violência é um posicionamento. Não existe neutralidade. Isso aí eu acho que precisa ser o primeiro. Se a gente for pensar como eu quero combater a violência, não achando que você vai ser neutro. Não existe neutralidade. Tudo que a gente faz produz sentido. Então, se eu não me posiciono, eu também estou produzindo um sentido. Existe sempre disputas de poder, né? Entre romper uma opressão que está acontecendo ou deixar que essa opressão continue a acontecer. Então, o primeiro ponto é esse despertar crítico do entendimento que não existe neutralidade. O outro livro que eu trouxe foi também de Bell Hooks. O pessoal trouxe Bell Hooks, mas aqui é para impressionar a gente também. Foi Irmãos do Miami, Mulheres Negras e Autorrecuperação, também de Bell Hooks. Já nesse livro aqui, ela vai contar um pouco de uma experiência que ela teve com grupos de mulheres estudantes negras lá nos Estados Unidos, que se reuniam para falar sobre as violências e opressões que elas sofreram. E ela vai trazer uma perspectiva bem da psicanálise mesmo, que a cura vem pela fala. Todas as vezes que essas mulheres se reuniam e falavam sobre as suas dores, elas se reconheciam na dor da outra, elas se auto-recuperavam. Então, existia uma cura pelo coletivo. Por que eu liguei esse livro a gente? Porque nós já somos um coletivo, nós já somos um grupo. Então, nós já não precisamos nem fazer o esforço de criar um grupo. O grupo já existe. Então, o que esse grupo precisa também para se fortalecer quando se está falando sobre violência de gênero? Uma escuta ativa foi um dos pontos que eu trouxe como prática de cura, né? Então, quando a gente escuta o outro, a gente dá uma oportunidade desse outro falar sobre as dores, sobre as questões que lhe atravessam, sem que a gente invalide esse outro, né, Amanda? Não, isso aqui não foi nada não, esqueça. O que ela fala é justamente que para a gente se auto-recuperar, a gente precisa não esquecer o que é para esquecer.
A gente não pode só esquecer, a gente precisa se curar. Então, essa cura é possível pelas narrativas compartilhadas que validam essas experiências. Então, uma das coisas que as mulheres sofrem muito é a questão da invalidação da sua dor. Muitas vezes a gente se cala porque a gente pensa, e se eu falar que eu me senti assim? Será que vão entender ou vão achar que eu estou exagerando? Ou será que eu estou criando problema onde não existe? Então, a narrativa ela precisa ser validada, primeiramente, para que esse processo de cura exista, né? E assim os vínculos eles vão se reconstruindo, a autoestima também vai se reconstruindo, e esses espaços viram ambientes seguros, né? Ambientes livres de julgamento. E para isso a gente precisa ter confiança e sentir que há pertencimento. Cada vez que a gente sente que esse ambiente é um ambiente seguro, a gente sente que pode falar, que vai ser ouvido, que vai ser acolhido. Então, isso que eu estou falando está apoiado aqui, tá? Nos pensamentos de Bell Hooks, aqui desse coletivo que ela participou. Eu vou citar uma citação dela, que ela vai falar assim: a solidariedade feminina é o alicerce de qualquer projeto de cura verdadeira. Normalmente a gente vai esperar que uma mulher consiga compreender a dor da mulher, né? E por ser mulher, apenas por ser mulher, viveu praticamente as mesmas questões. Então, a solidariedade feminina é um dos maiores alicerces que a gente pode ter também dentro desses coletivos. Já caminhando para o fim, eu trouxe também algumas estratégias, né, porque esse foi o ponto que a gente discutiu para trazer, que a denúncia, né? Sempre que acontecer algum tipo de violência, é importante que sejam feitas denúncias. E aí, talvez a gente depois, esse movimento que a gente está fazendo hoje, crie outros desdobramentos, que são redes de acolhimento, né? Talvez os coletivos de Campina Grande, os coletivos culturais de Campina Grande, precisem ter uma rede de acolhimento que receba essas denúncias, né? Que seja esse espaço seguro, né? E também de educação contínua. Isso que a gente está fazendo aqui é muitíssimo importante, porque essas oficinas, né, esses momentos de diálogo, eles formam a gente politicamente. Eles fazem com que a gente reconheça e possa interromper ciclos de opressão. Então, a arte, ela não apenas denuncia, ela também acolhe, nomeia e reconstrói. Os homens também precisam participar desses momentos, né? Aí eu queria parabenizar os homens que estão aqui hoje, né? Porque, assim, às vezes quando a gente está falando sobre violência de gênero, a gente, eu sou mulher, não vou falar, eu não quero saber disso, né? Estou nem aí para isso. Não vai falar de mim, vai falar sobre mulher. As mulheres não vão dizer que eu não tenho lugar de fala. Nada disso. Na verdade, os homens precisam ser nossos aliados na luta. Se a gente tem homens que entendem que nós precisamos ser ouvidas, precisamos ser acolhidas, a gente vai ter um espaço maior. Se esses homens já ocupam um espaço, um lugar privilegiado na sociedade, por que a gente não vai querer que eles estejam do nosso lado? Né? A gente quer muito que os homens estejam do nosso lado, sem dominar, sem achar que eles precisam liderar sempre, né? Sem oprimir, sem silenciar outras vozes. Então, para finalizar, o que eu penso é que a gente precisa criar protocolos de proteção, né? Mecanismos de escuta, como eu falei inicialmente, e redes de afeto permanentes. Então, tecer esse laço solidário, feminista, para sustentar, né, a cura, além dos projetos que a gente tem, como o que a gente alimenta aqui no Raízes, né, e que a gente dá um passo aqui grandiosíssimo. Então, para finalizar, eu queria trazer só uma frase inspirada nessas obras de Bell Hooks. A arte, ela não é uma decoração da luta, ela é o próprio ato de libertar. Agradeço mais o convite, né, a possibilidade de estar discutindo com vocês esse tema. Queria muito ouvir vocês, perguntas, ou até mesmo que vocês
pensaram a partir disso que a gente está falando. Muito obrigada, Laís, por essa oportunidade e boa noite. Thank you.